Oi, como é que você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Leitura Comentada do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a parte 4, a gente está no finalzinho do livro, quem está acompanhando a série já sabe como é que funciona, que é da seguinte maneira, em cada episódio da série, a gente fala sobre um capítulo do livro. E nessa parte 4, o Carnegie se dedica a falar como você pode se transformar em um líder, como você pode modificar as pessoas sem ofender as pessoas e sem criar ressentimentos. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, que é como fazer críticas e não ser odiado. Como líder, muitas vezes você precisa corrigir as pessoas, seja, por exemplo, em casa com o seu filho que está agindo errado. E aí, aqui nesse livro, o tempo todo, o Carnegie explica como a gente pode se relacionar melhor com as pessoas. E agora, especificamente, como a gente faz as pessoas mudarem de opinião. Porque você vai corrigir o seu filho, mas como é que você faz isso para que ele de fato entenda que precise mudar um comportamento? É isso que ele explica nesse capítulo. Mas antes da gente falar sobre o capítulo, deixa eu me apresentar. O meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei mais de 20 anos em várias emissoras de TV do país e agora eu estou aqui no YouTube, nesse canal independente, Adriana de Castro Oficial. Aqui você encontra entrevistas e também bastante conteúdo sobre comunicação. Deixa eu aproveitar e pedir para você, se fizer sentido, dar o seu like, porque assim você ajuda a mais pessoas terem acesso ao conteúdo do canal. Também, se você achar interessante, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com outras pessoas que você acha que também vão aproveitar, que precisam melhorar os seus relacionamentos, afinal de contas, quem é que não precisa? E aqui nesse clássico a gente tem várias dicas e várias orientações para lidar com as pessoas, para melhorar os nossos relacionamentos e sempre de uma forma respeitosa e ética. Vamos começar? Nesse capítulo, o Carnegie fala que se você quer mudar uma pessoa, se você quer conseguir alguma coisa dessa pessoa, o ideal é não fazer uma crítica direta, porque quando você faz essa crítica direta, é como se você estivesse erguendo um muro entre você e a pessoa. Porque o que a pessoa faz quando ela é criticada? Ela primeiro vai entrar na defensiva, vai ficar ressentida com você e muito provavelmente não vai mudar o comportamento. O Carnegie, então, sugere para que você faça uma crítica de uma forma mais elegante. Seria uma crítica indireta. E ele começa o capítulo contando uma situação que aconteceu com o Charles Schwab. O Charles Schwab estava visitando uma das suas siderúrgicas quando ele passou por um grupo que estava fumando bem baixo de uma placa que estava escrito "É proibido fumar". Ao invés do Charles Schwab dar uma bronca, falar para as pessoas saírem dali imediatamente, apagarem o cigarro, o que ele fez? Ele pegou um charuto, ofereceu um charuto para cada uma das pessoas que estava ali naquele local fumando e falou assim: rapazes, eu gostaria que vocês fumassem esses charutos lá fora. É lógico que os funcionários sabiam que o Schwab viu que eles estavam infringindo uma lei, mas eles admiraram o Schwab porque ele não tocou nesse assunto e, ao contrário, tratou os funcionários de uma forma respeitosa e eles ainda ganharam um presentinho. Então, todos acabaram se sentindo importantes. Como é que você não vai gostar dessa pessoa? Eu acho essa história genial, porque o Schwab não precisou falar nenhuma palavra de crítica para mudar um comportamento. Ele só fez uma atitude. E a partir disso, as próprias pessoas tomaram a iniciativa de mudar o comportamento. Essa crítica indireta acaba também mostrando que você respeita o outro. Porque ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser chamado a atenção, quando alguém aponta um erro. Tem aqui um outro exemplo também bem bacana, que é do John Wanamaker, que tinha uma loja enorme na Filadélfia e ele gostava de visitar a loja dele. E uma vez ele viu que tinha uma pessoa que não estava sendo atendida, tinham vários vendedores conversando próximo ali a essa compradora e ninguém estava atendendo a mulher. O que ele fez?
Ele foi conversar com a mulher e acabou fazendo a venda. E no final, levou a mulher até um dos vendedores para que ele terminasse a venda. Olha, gente, você quer uma crítica mais elegante e isso acaba também mexendo com o brilho da pessoa, né? O vendedor, eu fico imaginando que numa próxima vez, com certeza vai ficar mais atento ao público, né? Imagina se ele criticasse, se ele chamasse a atenção, oh, o que vocês estão fazendo aí? Um bando de gente parada, por que vocês estão nessa situação? Vocês não estão vendo ali que tem uma pessoa que está querendo comprar alguma coisa? E se ele fizesse isso, imagina como é que os vendedores iam agir. Quer dizer, muito mais inteligente, e eu acho que, eu não tenho dúvida que promove um resultado muito melhor, né? Porque acaba mexendo mesmo com o orgulho da pessoa e acaba desafiando o outro para mostrar a excelência do outro, né? E como é que a gente pode usar essa crítica indireta no nosso dia a dia? Pensei assim, no trabalho, às vezes você lidera uma equipe, você está vendo que um determinado funcionário está com um problema ali, você já começa a perceber que talvez você tenha um problema na entrega do relatório. Ao invés de você fazer uma crítica para a pessoa, falar assim, você é muito enrolado, você é desorganizado, e isso aí vai acabar prejudicando a equipe inteira, você pode conversar com essa pessoa, chamar essa pessoa e falar, como é que está o encaminhamento do relatório? Vamos alinhar os próximos passos? Você percebe como esse acolhimento, no final você vai colher melhores resultados do que simplesmente se você criticar a pessoa. A mesma coisa acontece na nossa família. Você pede para o seu filho lavar a louça e tá aquela montanha de louça na pia. Ao invés de você falar, você nunca lava a louça, olha como é que você deixa a nossa cozinha. O que você pode fazer é falar com seu filho, poxa, é tão bom quando a nossa cozinha fica toda limpa, sem louça nenhuma na pia. Quer que eu te ajude aqui na cozinha? Eu acho que é mais fácil você conseguir apoio dessa forma. E com os amigos, às vezes você tem uma amiga que sempre se atrasa, nunca chega na hora no compromisso. Ao invés de você falar isso, né, para ela, você está sempre atrasada. Às vezes a pessoa até começa a se atrasar mais, né? Você consegue o efeito oposto do que você quer. Ao invés de você falar isso, você fala, poxa, é tão bom quando a gente se encontra, vamos ver se na próxima vez a gente consegue se encontrar um pouquinho antes. Pensa se essa crítica indireta não é muito mais respeitosa e acolhedora. Você acaba acolhendo um relacionamento muito mais agradável, né? Você fica uma pessoa mais agradável de conviver, sem dúvida alguma. Ele também pontua esse capítulo com uma dica bem interessante, que é para a gente evitar de usar o mas. Sabe quando alguém faz um elogio? Olha, esse relatório que você fez está muito bom, mas nessa parte você poderia ter abordado a situação de outra forma. E ele fala assim, você pode usar uma outra palavrinha, porque essas 3 letras, esse mas, isso acaba destruindo tudo que você falou antes. Porque parece que o que você falou antes foi só para agradar o outro, sabe? Aquela bajulação que a gente fala aqui, que ninguém gosta de receber uma bajulação, que a gente gosta é daquele elogio sincero e genuíno. E que essa palavrinha com 3 letras acaba transformando tudo que você falou antes em bajulação. Pensa se não é assim. Eu penso bastante nisso. Quando alguém conversa comigo dessa maneira, olha, você agiu assim, maravilhoso, tal, tudo muito bom, mas, gente, esse mas pesa mesmo. Então, ao invés de você falar mas, trocar por e. Esse relatório está muito bom e eu acho que você poderia melhorar ele ainda mais se você acrescentasse esse tipo de informação. O que você acha? Qual a sua opinião? Quer dizer, é todo um jeito que você fala com a pessoa e ele ajuda de fato muito nos nossos relacionamentos. Vamos terminando por aqui. Muito obrigada sempre pela sua presença, pela sua participação. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 3 dessa parte 4, que fala como você ser um líder sem ofender e sem criar ressentimentos.
Estou procurando aqui o capítulo 3. Esses capítulos dessa parte são todos bem pequenininhos. Fala o seguinte, o capítulo 3, que a gente vai falar no próximo episódio. Fale primeiro sobre seus próprios erros. Eu te espero no próximo capítulo. E se você ainda não se inscreveu, se você puder, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão gostar desse conteúdo. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. E uma outra técnica que eu acho bem interessante é você pensar também como você gostaria que alguém falasse com você. Eu acho que isso também traz bastante recurso para a gente, né? Quando a gente vai se dirigir a alguém, antes de criticar, pensar, se eu fosse aquela pessoa, será que eu ia gostar que alguém falasse comigo da maneira que eu estou falando com ela? E no fundo o que a gente quer é a mudança do comportamento, a gente quer que a pessoa cumpra a regra, faça um trabalho de uma forma melhor. E para conseguir isso, gente, mais uma vez, não faça uma crítica direta. Pense numa forma mais elegante de falar com a pessoa, né? Com respeito, pensando em como ela reagiria se ouvisse a crítica daquela maneira. Com certeza você vai conseguir um resultado melhor. Pensa num exemplo, gente, de uma crítica que você recebeu e como você se sentiu. E se você puder também deixar nos comentários alguma situação em que você resolveu um problema fazendo uma crítica indireta, conta pra mim também. Vamos encerrando por aqui esse vídeo. Esse é um capítulo bem curtinho, são só 2 páginas, mas são 2 páginas muito importantes sempre para a gente ter na nossa memória. Nunca fazer uma crítica direta. Eu convido você também a ler o livro, porque esse aqui acaba sendo um manual para a gente. Eu volta e meia vou, leio, releio, para a gente ficar sempre com essas ideias na nossa mente. Ele ajuda de fato muito nos nossos relacionamentos. Vamos terminando por aqui. Muito obrigada sempre pela sua presença, pela sua participação. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 3 dessa parte 4, que fala como você ser um líder sem ofender e sem criar ressentimentos. Estou procurando aqui o capítulo 3. Esses capítulos dessa parte são todos bem pequenininhos. Fala o seguinte, o capítulo 3, que a gente vai falar no próximo episódio. Fale primeiro sobre seus próprios erros. Eu te espero no próximo capítulo. E se você ainda não se inscreveu, se você puder, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão gostar desse conteúdo. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.